Drone atinge torre que abriga ministérios russos pela segunda vez em 3 dias, na agência Reuters. China pede a alguns bancos que reduzam a compra de dólares para aliviar a pressão sobre o iene, na agência Reuters. Polícia Europeia já classifica o PCC como um cartel. Manchete de R7. Novo PGR não será amigo de Lula, mas alguém que não faça denúncia falsa, diz o presidente. Essa é a matéria do G1. Lula, Brasil vai crescer de forma sólida e FMI vai errar previsão. Está no broadcast. Lira fala sobre investigação da Polícia Federal em caso do kit robótica. Não posso ser responsável por outro CPF. Está no Jornal do Brasil. Nova regra para importados online de até $50 começa hoje. Manchete de O Globo. Desestatização da Sabesp prevê universalização do saneamento até 29. Redução de tarifa. Tiros e sangue na parede. Moradores relatam medo de morrer no Guarujá, São Paulo. Está no UOL Notícias. E São Vicente Prefeitura prorroga refis até 3 de agosto. Juliana, todas elas, uma delas, nenhuma delas? Bom, tem várias, mas principalmente aí comentar toda essa questão que tem acontecido na Baixada Santista por conta da Operação Escudo da Polícia Federal, que tem buscado aí identificar os mandantes de um assassinato de um policial aqui na Baixada, mas que causaram grande temor aí aos moradores e principalmente no Guarujá com a prisão não, né? O assassinato de um eventual suspeito. Tudo isso gera na gente uma insegurança enorme sobre o dia a dia, né, da cidade, como que a gente transita, quais são os nossos direitos e principalmente aqui chamando a atenção para a questão da população negra, né, para quem é mãe. Fica a preocupação, né, sobre como os nossos filhos estão aí transitando na rua à noite diante de uma operação como essa. Que a polícia militar tenha sempre muito cuidado e cautela na hora de investigar as diversas questões aí que envolvem principalmente essa questão, né, dos crimes contra policiais. Isso precisa ser de fato investigado e as pessoas precisam ser punidas, mas punidas com a prisão, não com a retaliação e com o assassinato deliberado e sem comemorações extremas sobre o sucesso de uma operação que vitimiza pessoas que moram na favela, que perseguem sem ter um embasamento correto sobre a conduta de uma pessoa ou da outra. É uma das coisas que mais me chamou a atenção esse final de semana, Márcio, e que levanta esse alerta para a gente, né? Quais são os direitos que nós, cidadãos, temos de transitar pela rua e de não termos aí vemos esse abuso acontecer, ou de que forma que a polícia também tem o seu trabalho garantido, assegurado, cuidado com qualidade para prestar o trabalho para a população. A gente também não pode achar que é normal a gente ver aí policiais em serviço sendo mortos, né, no seu local de trabalho, por eventual trabalho, né, que esteja realizando. Isso é uma questão da criminalidade, é um retrato fiel da dificuldade do Brasil ainda em lidar com a questão da violência de forma... Então, assim, não há dois pesos e duas medidas nesse caso. Porque está errado quando a criminalidade, quando a gente vê pessoas que estão nesse mundo da criminalidade, matam, assassinam, roubam. A gente sabe que isso é errado. E isso sempre existiu. Mas também é errado quando o poder do Estado se coloca diante das comunidades e a gente não tem a certeza de como isso está sendo feito, de que forma essas pessoas estão sendo punidas. É mais sobre isso que eu quero falar. Não é dizer que a conduta particular de um ou outro profissional de segurança pública, um ou outro cidadão tenha, mas é como a gente garante para que o cidadão tenha segurança, o seu direito de ir e vir assegurado, que isso não se torne uma retaliação completa. Hoje pela manhã, Ju, não querendo interromper, mas hoje pela manhã mais um policial foi alvejado, uma policial foi alvejada.
quando estavam parados, que eles fazem um relatório de turno, paravam e tomavam um café numa padaria às 6 da manhã. Bandidos, né, marginais, abordaram e chegaram atirando, e uma policial foi ferida hoje, nesta manhã de terça-feira, em Santos. É mais uma situação não é um tiroteio franco, de um assalto, de uma abordagem, não. É uma ação clara e objetiva. De retaliação. E é esse o lugar que eu quero chegar, né? E assim, mais um policial alvejado. E ontem o governador anunciou o aumento de efetivo e mais uma unidade policial no Guarujá. E agora mais uma situação acontecendo em Santos. Então chama atenção porque parecia ser um fato isolado. Agora, com mais essa ação, já demonstra que não é um fato isolado. Isso já chama os olhares. E que há uma preocupação do Estado em garantir, né? E assim, quando você está no meio de um tiroteio, quando você está no meio do tiroteio, como se portar, o que fazer? Então, essa situação toda do crime estar agindo, é lógico, acaba sofrendo a comunidade, com ações que podem passar das medidas, e acaba sofrendo também todo o processo do Estado, em representação no policial militar, que acaba, né, tendo sua vida ceifada. Tudo isso numa condição de combate contra o crime. Quer dizer, a gente chega numa situação de opinião que é o que fazer. Exatamente. Nós, como cidadãos, né, de que lado que a gente está? Né? A gente tem que estar do lado da vida, da civilidade, da garantia do direito de ir e vir, do respeito ao profissional de segurança pública, da gente diminuir e não compactuar com práticas ilícitas onde a gente vive, perto, né, dos nossos convívios. Mas o que eu trouxe aqui de forma ampla é essa questão tão difícil da segurança e da relação da segurança com violência, né? Porque o que acontece é esse retrato, a criminalidade, ela se expande de tal forma que em comunidades a gente acaba identificando que isso vira uma prática aceitável, porque quem é que está me confortando, me garantindo segurança no meu local, né, no meu bairro ali? A gente troca valores e não podem ser trocados esses valores. Então, a minha maior preocupação nesse processo todo é quais são os processos investigatórios que estão sendo feitos a ponto de indicar os reais executores dessas ações ilícitas para que, sim, a polícia haja com firmeza e com a segurança que a justiça requer. Não que a gente crie uma situação de pânico geral entre a população e que tem aí civis, pessoas questionadas, abordadas de forma indevida, e também não tenha profissionais da área de segurança pública que deixam sua família em casa, que confiam no Estado para trabalhar em qualquer situação de risco e de ameaça. A gente sabe que quem trabalha nessa área entende que passa por esse risco, mas a gente também precisa, e o Estado tem que trabalhar para garantia de que esses trabalhadores façam o seu serviço com segurança, com qualidade, com isonomia, e que voltem para casa, né? E que tristeza é essa notícia que traz agora da policial ferida. E isso é muito complicado, porque está virando já a ação de retaliação que a gente estava trazendo aqui.